terceira temporada de The Boys chegou ao fim, consagrando essa série como uma das maiores dos últimos tempos e reafirmando que realmente nós amamos odiar o Capitão Pátria. Quer entender melhor? Vem comigo nessa! Oi, eu sou a Bá, seja bem-vindo ao Bis. E para ativar o seu composto V temporário, é só descer aqui, dar o like, se inscrever e ativar as notificações, porque é muito importante. Obviamente, esse daqui é um review opinativo e vão ter muitos spoilers. Se você ainda não assistiu a temporada ou não assistiu a série, corre lá para conferir, depois você volta aqui. The Boys deixou uma coisa bem clara para nós: nenhum personagem é indispensável, além do Capitão Pátria. E essa preferência por ele, não só narrativa, já que ele é uma peça fundamental lá na série, também demonstra que a gente desenvolveu uma relação de amor e ódio com esse que também pode ser considerado um dos maiores vilões dos últimos tempos. Quando eu penso em vilão genial e complexo, eu penso obviamente no meu favorito, Coringa, porque ele é exatamente a contradição do Batman. A gente vê personificado ali duas ideias opostas se confrontando o tempo inteiro. Mas o Capitão Pátria vai além. Ele é a contradição ambulante. Ele é o vilão dele mesmo. Isso porque lá no universo de The Boys, teoricamente, ele deveria ser o mocinho e o maior herói de todos os tempos, mas nos bastidores ele acaba se tornando o maior vilão, mesmo não tendo um plano muito elaborado, nem mesmo um plano de dominação mundial. O plano dele é apenas continuar sendo amado e adorado para suprir uma espécie de carência que ele tem ali por não ter tido uma estrutura familiar. Mas as atitudes dele e a maneira como a mente dele vai trabalhando, e isso vai fazendo com que ele tome as atitudes, faz com que a gente não consiga tirar os olhos da tela. Ao mesmo tempo que a gente odeia e acha todas as atitudes dele extremamente deploráveis, a gente também torce para que continue adiando essa morte do Capitão Pátria, pra gente ver até que ponto a loucura dele vai chegar. E ela é tão palpável que nos momentos em que foca ali no rosto dele e dá pra ver que ele tá extremamente confuso e perturbado, é como se a gente conseguisse ouvir essa confusão acontecendo dentro da cabeça dele. E isso faz dele um personagem extremamente complexo. Outra coisa muito interessante a se observar é que nessa temporada foram discutidos os traumas da maioria dos personagens e por que eles têm essas personalidades e por que eles tomam as atitudes que eles tomam. No caso do Capitão Pátria, a gente vê melhor essa falta que ele teve de uma estrutura familiar, o quanto foi cruel ele ter sido criado num laboratório e ter sido privado de uma família, mas a gente consegue perceber que ele é realmente mau, porque independente desse trauma, ele é uma pessoa narcisista, não deixa de ser um transtorno psicológico, mas ele faria maldades e ele iria testar os limites de todo mundo, mesmo que ele não tivesse traumas de infância. E isso torna o vilão ainda mais complexo, porque a gente vê que é uma motivação por camadas, não é uma motivação única. O adiamento da morte do Capitão Pátria na terceira temporada veio porque o Soldier Boy, que seria a arma utilizada para matar ele, acabou se tornando o inimigo principal ali no contexto da série. E no final foi inserido um elemento novo. Aconteceu uma aproximação entre o Capitão Pátria e o seu filho Ryan, e agora a gente vai ver essa relação se desenvolver, provavelmente adiando por um futuro ainda mais longe essa possível morte, e provavelmente ainda vai demorar um pouquinho pra gente descobrir qual realmente é o ponto fraco desse que é um personagem extremamente difícil de se decifrar. Dito isso, eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre alguns personagens específicos e o que eu achei do desenvolvimento deles nessa terceira temporada, começando pelo Soldier Boy, que era a arma que seria utilizada ali contra o Capitão Pátria, acabou se tornando o inimigo principal porque ele ficou fora de controle. No final, eles acabam derrotando o Soldier Boy e ele volta pro estado lá dele de coma. E eu agradeci muito porque eu detestei esse personagem. Eu achei ele extremamente irritante. Eu sei que ele teve um papel fundamental ali na narrativa que eles criaram
pra abordar a masculinidade tóxica, que eu achei muito importante essa abordagem na terceira temporada, mas o personagem em si, as características dele me irrita, a entonação de voz dele parece que, tipo, ele tá com preguiça de falar. Porra, meu irmão, o cara falava, parecia que tava rotando. É uma coisa que me tirava do sério o tempo inteiro. Eu particularmente não gostei do personagem, mas entendi qual foi a função narrativa dele, porém espero que ele não volte tão cedo. Seguindo com o Profundo, o Trem-Bala e a Ashley, que pra mim são 3 pesos mortos. O Profundo é extremamente irritante, é um personagem que eu detesto, que eu acho que não faria falta nenhuma se não estivesse na série. Atualmente ele tá cumprindo ali um papel de capanga do Capitão Pátria para continuar se mantendo vivo, já que o Capitão Pátria deixou bem claro que ele não vai poupar ninguém. O Profundo, com medo, obviamente tá se submetendo às ordens dele, mas eu acho um personagem extremamente vazio e eu sei que a função dele na trama é demonstrar essa personalidade extremamente fraca e extremamente fútil de algumas figuras públicas na nossa sociedade, mas eu acho ele muito chato, eu acho que não faria falta nenhuma e eu fico em dúvida se eu gosto menos dele ou da esposa dele. Eu acho os dois muito chatos, assim como a Ashley, que eu também sei que tem a função narrativa ali de demonstrar o que acontece com as pessoas quando elas têm um pouquinho de poder e elas eram oprimidas, elas passam a se colocar no lugar do opressor, uma coisa que o Rafa chamou de a síndrome do pequeno poder. É o tempo todo ali demonstrações de que um que consegue subir um degrauzinho a mais já quer mandar no outro, já quer oprimir o outro. Eu sei que essa é a função principal dela na trama, mas eu acho ela também uma personagem extremamente descartável, assim como o Trem-Bala, que é raso igual um pires. A personalidade dele é totalmente nada, mas tem um ponto ali que é uma coisa que eu acho que tem esperança, que é um personagem que tem uma bagagem cultural muito importante. Ele tem uma ligação ali com o irmão dele que trabalha com causas sociais, que foca nessa parte da questão racial. Ele gostaria que o Trem-Bala fosse mais ligado nisso, assim como ele tivesse orgulho das raízes dele, mas o Trem-Bala ainda não encontrou esse orgulho, se colocando apenas, assim como o Profundo, no lugar de capanga do Capitão Pátria. Eu acho ele extremamente chato também, mas como eu tenho a esperança de que ele vai tomar um caminho melhor ao longo das próximas temporadas, eu tô esperando aí pra ver o que vai acontecer com ele. Seguindo com a Vitória Newman, a explodidora de cabeças. Ela encabeça, desculpa o trocadilho, ali na série outro ponto fundamental que está sendo abordado. Assim como a masculinidade tóxica, o foco dessa temporada é abordar o fascismo e como ele se desenvolve na nossa sociedade, porque infelizmente ele está acontecendo também fora das telas. Na verdade, não são nem as ideias extremistas e as ideias radicais às vezes o problema. O problema muitas vezes é quando você aceita que tomar atitudes extremas em nome das suas ideias, em nome da sua ideologia, é aceitável. E o papel da Vitória Newman ali como uma mulher na política com um comportamento extremamente dúbio, é essa pessoa que trabalha ali nas sombras, que trabalha nos bastidores. Muitas vezes a gente acha que ela não tá fazendo nada, mas ela contribui diretamente fomentando essa base para que o ódio e tudo isso que tá acontecendo venha à tona aqui em cima através das massas. Então é uma personagem que tem uma complexidade que não fica tão à vista, mas eu acho interessante, tô esperando aí pra ver o que vai acontecer com ela mais pra frente. Seguindo, a gente tem a Kimiko e o Francês, que são os melhores personagens dessa série, né, gente? Essa série tem uma particularidade muito interessante. Ela é excelente, é uma das minhas séries favoritas atualmente, se não a minha série favorita, mas é muito difícil se afeiçoar aos personagens. Mesmo os personagens que são os mocinhos ali, tem alguma coisa que impede você de se afeiçoar inteiramente a eles. E no caso da Kimiko e do Francês, isso acontece de forma muito orgânica. Eles não são totalmente bons,
bons, eles têm várias falhas, mas eu acho que esse processo de aceitação das falhas deles é muito interessante, tanto do francês com o passado dele que não é nada legal, quanto da Kimiko entendendo que por mais que ela deteste ser uma super, ela é, e às vezes é necessário tomar algumas atitudes que a gente não quer, e no fundo, a gente gosta bastante de ver a Kimiko batendo em bandidos. Eu pessoalmente amo, e eu amo que a personalidade dela é toda fofa, e ela ama música, ela ama arte. Nessa série isso ficou bem claro, eles colocaram alguns recursos bem legais pra exemplificar isso através da montagem. Eu acho incrível ela ter essa personalidade super sensível e ao mesmo tempo ela ser a lutadora que ela é, e acho muito interessante também que a relação deles tenha se desenvolvido ao ponto deles descobrirem que eles são como irmãos, porque eu pessoalmente não gosto de que obrigatoriamente quando tem um homem e uma mulher que são muito próximos em filmes e séries, eles tenham que ser um casal. Eu acho isso muito chato, e eu acho que num universo tão corrompido como aquele ali de The Boys, eles terem conseguido estabelecer essa relação fraternal é muito interessante. Eu acho que foge totalmente dos padrões que a gente vê. E se você chegou até aqui, não esquece de dar o like, que é muito importante pra gente continuar produzindo. Segue a gente lá no Instagram, no @canalbis, sempre saem coisas muito bacanas. Se você quiser, segue o Rafa no @rafafidelis_ pra ter edições bacaníssimas como essas que você vê aqui no canal no seu projeto, pra ele ficar cada dia mais a sua cara. Só mandar uma DM e solicitar informações. Não esquece de ativar o sininho quando se inscrever pra ficar por dentro de tudo e indicar o canal pra um amigo. Seguindo, a gente tem o Hughie e a Starlight, que eu também acho dois chatos. Primeiro porque o Hughie é bonzinho demais. Nessa temporada a gente acabou entendendo a questão do trauma dele, que é relacionado ao falecimento da mãe dele, e ele foi criado pelo pai, e ele acha que o fato do pai ter sido uma pessoa triste e depressiva era um sinal de fraqueza, quando na verdade ele percebeu que o pai dele era um homem muito forte, que estava dando o melhor para criar ele de uma maneira decente, e isso faz um paralelo muito interessante com um dos focos principais da série, que é a discussão da masculinidade tóxica. Geralmente, a boa parte dos homens enxerga que a figura de um homem forte é aquele extremamente viril e que mostra a força através da violência, e eu acho que essa descoberta do Hughie de que o pai dele estava tentando encontrar força na tristeza e de uma forma muito delicada, mostra pra ele que o estereótipo do homem forte não tem nada a ver com grosseria, nem com ignorância, nem com nada disso. Eu achei muito interessante, mas a personalidade dele em si não me chama atenção. Eu acho que ele choraminga muito, ele lamenta muito, não relacionado à fraqueza, porque eu estaria sendo hipócrita que eu tô debatendo aqui esse estereótipo, mas por ser chato mesmo. Eu acho que ele reclama demais. Foi interessante esse ponto que eles abordaram da relação dele com a Starlight, ele ficar incomodado porque ela é super poderosa e ele não. Representa a discussão do machismo, de quando a mulher ganha mais do que o homem, ou quando a mulher tá numa posição mais privilegiada que o homem e ele se incomoda. Foi uma forma que eles encontraram, uma forma metafórica que eles encontraram de abordar isso. Todo o contexto deles é muito interessante, mas eu acho a personalidade dele muito desinteressante, e uma das coisas que me impede de me afeiçoar a Starlight é que ela não se propõe a tomar atitudes um pouco mais enérgicas quando são necessárias. Eu acho que é muito legal você tentar combater as coisas através do diálogo, é muito interessante, mas algumas vezes, principalmente ela como uma super-heroína, devia ter uma posição um pouco mais enérgica. Ela evita muito isso, então eu gostaria de ver mais ela se colocando na ação, assim como a Kimiko descobriu que, independente da personalidade dela, algumas vezes ela vai fazer coisas que ela não gostaria de fazer. Eu gostaria que a Starlight se colocasse mais nessa posição. E aí nós temos a Rainha Maeve, que foi retirada de combate. Ela perdeu os poderes depois que ela entrou ali em confronto com o Capitão Pátria e acabou se sacrificando.
junto com o Soldier Boy pra salvar outras pessoas. Eu achei uma metáfora muito interessante ela ter feito esse sacrifício, porque ela sempre disse que ela não queria ser uma heroína e no final ela agiu como uma. Eu achei bem legal, fiquei com um pouco de medo dela ter morrido, mas ela continua viva, ela simplesmente perdeu os poderes e não vai mais participar da ação. E eu achei uma coisa muito interessante porque eu acho que a Rainha Maeve é muito descolada dessa realidade. Eu sempre via a Voight, os Sete e tudo aquilo dali como um grande circo e a Rainha Maeve não gostando de palhaçada. Eu acho que ela não combinava com aquele universo, ela parecia muito séria e muito preocupada com outras coisas da vida dela. Ela é a personificação da Mulher Maravilha nesse universo, mas eu acho que nesse aspecto ela parece muito com a Capitã Marvel. Ela é muito séria e ela tá preocupada com outras coisas, então eu achei que ela não combinava muito com esse universo. Eu acho muito legal que finalmente tenham dado esse descanso pra ela, porque eu imagino que ela já tava de saco cheio. Tem o Leitinho, que tinha tudo pra ser um dos meus personagens favoritos, mas ele toma algumas atitudes que não dá pra entender. O trauma dele é muito palpável, o fato dele ter perdido a família dele por causa do Soldier Boy e tudo mais, isso é uma coisa totalmente compreensível, mas não tem como defender numa luta de super-heróis, onde algumas pessoas inclusive tomaram um composto V, ele sem poder nenhum querer lutar com uma arma que não vai ferir os super-heróis. Então não faz muito sentido. Ele é um personagem extremamente forte, tanto fisicamente como mentalmente. Nessas situações em que ele tenta fazer coisas tão idiotas assim, ele acaba ficando infantilizado, o que não combina em nada com a personalidade dele. A gente acabou entendendo melhor a questão do toque e tudo mais, que é um problema que muita gente não entende nem na vida real, e a gente tem um panorama interessante sobre isso, mas eu gostaria que o Leitinho ficasse mais atento e, tipo, entendesse qual é o papel dele nas lutas, parasse de tentar fazer besteira. Finalizando aqui com Black Noir, que foi a maior perda da temporada. Ninguém imaginava que isso ia acontecer. Eu, pelo menos, achava que teria um plot twist muito absurdo relacionado ao Black Noir. Eu simpatizava com ele antes por causa dessa coisa dele ser misterioso. Chegava a ser cômico das pessoas a amarem tanto ele, mas não saberem nada sobre ele. Ele nem falava direito. Então, pra mim, ele era um pouco cômico. E aí depois eu entendi qual foi o papel dele na série, qual foi a história dele. E aí eu fiquei meio assim. Mas mesmo assim, por causa de todo o mistério que envolvia o personagem, eu achava que ele ia ter um destino um pouco diferente. Fiquei muito surpresa e muito contente com a inserção que eles fizeram, explicando qual era o trauma dele relacionado ao Soldier Boy e apresentando pra gente que ele tinha um problema mental que provavelmente era uma esquizofrenia. Mostraram isso através de cartoon, né, inserindo alguns personagens animados, que ficou muito louco ali naquele contexto. Eu acho que se não tivessem usado esse recurso ia ficar um pouco chata essa parte de entender o trauma dele, mas foi um conceito absurdo de explodir a mente que trouxe um novo ar ali pra série e do nada o Capitão Pátria mata ele. Foi uma morte inexplicável, uma das coisas que eu acho que ninguém gostou, mas como eu disse, reforçou aí que nenhum personagem é indispensável e de repente isso pode ser utilizado aí como uma ferramenta para manter a tensão mais pra frente, de quem será o próximo a morrer do nada. E finalizando, a gente tem o Butcher, que finalmente a gente entendeu qual é o trauma dele e é o foco da discussão de masculinidade tóxica. A gente descobriu que ele tinha uma relação péssima com o pai, extremamente violento e tratava tanto ele quanto o irmão com violência, e ele ser do jeito que ele é a reprodução disso. E eu acho que é um grande fechamento de ciclo quando a gente vê o Soldier Boy extremamente preconceituoso e homofóbico e etc, porque ele ficou muito tempo desacordado e ele era de outra época. A gente vê que homens como ele ainda existem hoje
hoje em dia e acham que pra você ser homem e pra você educar um filho como um homem de verdade é através da violência, e a gente vê na prática que com o Butcher não deu certo, resultou inclusive numa perda muito trágica do irmão dele. É uma história triste, é uma história extremamente revoltante, principalmente porque a gente sabe que isso acontece muito na vida real, e é uma pena porque mesmo tendo explicado esse trauma dele, a gente não consegue passar pano. Ele continua levando as atitudes dele de macho man ao extremo. Algumas vezes é muito chato, porque a gente gostaria mais de ficar do lado dele. Antes chegava a ser engraçado, antes da gente saber disso tudo, algumas coisas que ele fazia chegavam a ser engraçadas, mas agora é só aquela sensação de tipo, não consigo passar pano pra você. Espero que ele melhore com a notícia de que infelizmente ele tem pouco tempo de vida. Foi por causa das próprias atitudes dele. Um canal péssimo pra ele melhorar, mas espero que faça alguma diferença, porque o personagem em si é muito interessante, tem muito a oferecer pra série. Essa temporada foi uma grande viagem de ácido. É claro que o episódio que mais chamou a atenção de todo mundo foi o episódio da Super Suruba. Eu achei muito louco, mas eu acho que teve a função narrativa só de levar o absurdo ao extremo. Eu entendo que a equipe de The Boys tem um compromisso em cada vez mais aumentar o nível de absurdo da série e fazer a gente pensar, eu acho que eu não vou ver mais nada tão absurdo nessa série quanto isso, e surpreender a gente lá na frente. Então eu acho que a Super Suruba não foi nada além disso, apesar de ter sido engraçada em alguns pontos e bizarro. Fora isso, eu particularmente não gosto da violência excessiva e da violência gráfica. Não é uma coisa que me agrada tanto em séries quanto filmes no geral, mas eu aceito por causa do contexto da série, que me agrada muito a série como um todo. E provavelmente a discussão de masculinidade tóxica continua, com uma talvez disputa de paternidade ali entre o Butcher e o Capitão Pátria para com o Ryan, que é o filho biológico do Homelander. Vamos ver como isso vai se desenvolver. Eu volto para falar mais e até a próxima!